Boa noite a todos. Iremos ler hoje um trecho do livro de Clayton Levi pelo Espírito Augusto, Deus Contigo. Tua vitória. Evita reter os pensamentos negativos. Quem só focaliza a sombra acaba retido na escuridão. Ofensas? Liberta-te do ressentimento como quem lava o coração na água limpa do perdão incondicional. Antagonismo? Aprende a fazer o silêncio onde a palavra não pode ajudar. Surpresas dolorosas? Quem aprende a aceitar não fica refém da revolta. Perseguições? A humildade é o melhor escudo. Perante as aparências do mundo, é possível que sejas tomado por derrotado e fraco. Recorda, porém, que a verdadeira vitória se consolida dentro de ti mesmo, pacificada mediante a harmonia com as leis de amor que regem o cosmos. Um pouco mais. Crise, um pouco mais de equilíbrio. Dores, um pouco mais de paciência. Contrariedades, um pouco mais de tolerância. É possível sofras a ameaça da sombra em teu caminho. Basta, porém, um pouco mais de luz em ti mesmo, para alcançares a claridade e seguires adiante. Que possamos ter uma boa palestra, que assim seja. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. A casa é nossa, é de todos. Sintam-se bem, sintam-se abraçados. Convido a todos a levar o pensamento a Deus, para que possamos fazer uma prece, possamos agradecer pelo dia de hoje, por este momento de estarmos aqui conectado e conectando com o alto, e que possamos sempre buscar o de melhor para todos nós, para si próprio. Pedimos a Jesus, esse mestre amado, que nos abençoe, abençoando também a nossa família e nossos familiares. Agradecemos também ao nosso abençoado anjo que está sempre ao nosso lado, nos dando sempre os pensamentos bons, e que possamos ter sempre esses bons pensamentos, vibrando sempre no amor, porque Jesus é amor. Peçamos sempre a saúde, o equilíbrio, que
possamos ter sempre a paz interior dentro de nós, almejando sempre as coisas boas, a felicidade, a saúde e a paz, que é o que importa para o ser humano, e que possamos sempre auxiliar o vizinho, o amigo, o parente que está ao nosso lado, que precisa da nossa ajuda, porque todos podem dar um pouco mais do que têm. Isto é caridade, isto é amor. Fazendo sempre esta oração de bondade e de gratidão que Jesus sempre pede e deixou para que possamos sempre ser melhores. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair tentação, mas livrai-nos do mal, Senhor. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Com essa oração, pedimos a permissão para dar por aberto os trabalhos de explanação espiritual da noite de hoje. Que todos sintam-se bem. E com vocês, o nosso amigo, trabalhador da nossa casa, Dionei Becker. Que Deus, Jesus te abençoe. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, sintam-se todos abraçados pelo clima fraterno dessa casa. Que Jesus nos abençoe a todos no trabalho dessa noite. Então hoje nós estamos todos internados nessa grande escola, que vamos chamar de escolinha de um segundo. Eu digo um segundo, pois lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, dizem os amigos espirituais, que a nossa passagem pela escolinha é tão rápida quanto um raio na eternidade. E o raio é mais rápido que o segundo. Então a nossa escolinha, o segundo, eu dei uma alongadinha ainda. Então a maior parte do tempo são bons momentos dessa escola. A maior parte do tempo. Mas uma boa parte também passando por aflições, diante das contingências da vida. Então às vezes parece que falta um bico de luz para nos encaminhar, para apontar o caminho da paz e da harmonia. Nós, pela nossa maturidade, nós já temos condições de encontrar a luz própria para essa caminhada, condições de acender nossa própria luz para iluminar o nosso caminho, porque ninguém vai seguir o seu destino sendo iluminado pela luz dos outros. Então nós temos que ter sim a nossa própria luz. Como disse Jesus, sois luzes e que brilhe a vossa luz. Então o que nos falta na verdade é acompanhar aquele que trouxe a luz para o mundo, aquele que disse eu sou a luz do mundo. Então o que nos falta é seguir Jesus. Quando Jesus chegou ao mundo, o trabalho era escravidão ainda, era uma relação de escravidão. A justiça ainda vivia na forma de crueldade. E os templos religiosos eram tomados pelo fanatismo ainda. Os governantes e dirigentes eram tiranos, ditadores, perversos e cruéis. E na mente da humanidade imperava ainda a ignorância e a miséria. E com a chegada de Jesus, pouco a pouco foi recebendo o clarão da bondade e a luz do Mestre. Então quebraram-se as algemas da escravidão, o trabalho foi se transformando em atividade justa,
A crueldade da justiça transformou-se em direitos humanos. O fanatismo religioso que imperava nos centros, nos templos religiosos, passou a ser uma fé raciocinada. As tiranias, ao pouco, foram se transformando em governo em prol de todos, uma administração mais justa. E a ignorância do povo e a miséria, aos poucos, foi recebendo o socorro da caridade ensinada pelo Mestre. Mas ainda hoje, nossos tempos, o mundo é cheio de sombras ainda, mas impulsionados pelo egoísmo. Ainda existe muito egoísmo dentro dos lares, nas relações afetivas, até mesmo na prática da caridade nós encontramos egoísmo, onde pratica-se a caridade buscando algum tipo de retorno. Ainda há egoísmo nas relações de trabalho, em todos os campos da vida. Então Jesus veio e lançou a luz, ele apontou o caminho, disse o que deveria ser feito, mas ainda há muito a ser feito ainda. Então o trabalho agora ele é nosso, é a nossa parte. Ele veio ensinar, ele não veio fazer o nosso trabalho. Em qualquer local onde vai reunir pessoas de boa vontade, com senso de justiça, Jesus está sempre presente àquele grupo, mesmo que seja um grupo que nunca tenha ouvido falar em Jesus, nunca falaram o seu nome, nunca evocaram o seu nome, ele estará sempre lá presente. Já em grupos de pessoas reunidas pela má vontade, onde impera o egoísmo, em todas as suas manifestações, Jesus não estará presente, mesmo que seja evocado, cantarolado, ele não estará por lá. Mesmo sendo louvado, ele não estará presente, porque as intenções são diferentes, não estão alinhadas com o ensino do Mestre. Então a missão de Jesus não teve início lá na manjedoura e nem terminou no Calvário, pois desde que o mundo é mundo, desde que o espírito humano caminha pela face da terra, encarnado na face da terra, Jesus sempre inspirou a humanidade, sempre orientando, sempre apacentando as ovelhas. Então, em todos os momentos, em todas as épocas da humanidade, ele sempre esteve ali, pairando sobre a humanidade. E sempre inspirou a humanidade. Quando não estava de forma presente, foi através de mensageiros, dos seus profetas, dos seus iluminados, os escolhidos. Em cada época, cada pessoa, cada grupo, deu o nome que bem quis para esses iluminados. E que muitos fundaram religiões que ainda existem até hoje. E muitas vezes esse iluminado foi tomado como autor das teorias que pregava. Mas o que importa é quem era o autor, porque luz é sempre luz, luz não tem nome. Então lá na questão 625 do Livro dos Espíritos, pergunta-se qual foi o tipo mais perfeito que Deus enviou para guiar o homem. Então Jesus. Então ele é assim o nosso grande diretor, ele é o grande pedagogo dessa escolinha de um segundo. Então ele não veio para ser louvado, para ser cantarolado, endeusado, ele veio para ser seguido. Só que para muitos de nós, nesse nós, eu estou fora, Jesus ainda é aquele ser pregado numa cruz, é um crucifixo, é uma imagem triste e silenciosa, é só uma imagem. Então nós temos que tirar Jesus lá daquela cruz, trazer para o coração, para ser um guia, o guia da caminhada. E para ouvir Jesus, para tirá-lo da cruz, nós precisamos reduzir o som que vem do mundo, da influência do mundo material em nossas vidas. Tarefa que não é fácil. Basta dar uma rodadinha no celular, olhar a TV, uma caminhadinha pelas ruas, e o som do mundo toma conta de nós, toma conta de todos os sentidos, porque o terra a terra é muito forte em nós ainda. Nossa experiência animal, ela perde a experiência que o mundo oferece, então requer muito trabalho de nossa parte. Então é preciso muita força de vontade para resistir ao mundo, ou seja, disciplina. A disciplina é a única força que nós conhecemos capaz de dominar as coisas do mundo, porque o comum, o normal, o natural, o ser primitivo é
a atender às suas necessidades e descansar. Ou seja, o comum é ir para a zona de conforto, porque aqui está bom e não quero que ninguém mexa. É justamente o senso de disciplina que põe o indivíduo para enfrentar essa força negativa, para seguir Jesus, para seguir o guia, porque eu tenho que sair da minha zona de conforto também. Então, por milênios, o que nós conhecemos de religiosidade era uma estrutura material, que visava tão somente atender os interesses de hoje, de agora, religiões materiais, para o meu conforto de hoje. Eu quero saúde para hoje, eu quero conforto material para hoje, e não para o mundo espiritual. Então, isso é o que entendíamos de religião, buscar algo para agora. Mas por mais confortável que alguém esteja, fisicamente, materialmente, emocionalmente, tudo é temporário. Então Jesus veio justamente espiritualizar essa escola terrena, porque felicidade não é desse mundo, porque tudo é muito frágil, tudo acaba ali na frente sem prévio aviso. E por mais longa que pareça a vida de alguém, tudo acaba na esquina onde a morte nos espera para levar para casa espiritual novamente. Então Jesus veio ensinar as coisas que duram para sempre, aquilo que os ratos não roem, a ferrugem não destrói, os ladrões não roubam, ou seja, a verdadeira propriedade, aquela que não tem decepções. Aquilo que eu conquisto e acaba ali na esquina, acaba se transformando numa decepção para a minha vida, mas o que eu guardo para sempre, não. Nós até entendemos isso, nós entendemos o que é uma conquista material e o que é uma conquista espiritual, aquilo que é eterno e aquilo que é temporário. Mas o difícil é compreender, é trazer para nós, para a alma mesmo, porque nós damos muito mais prioridade para atender confortos e prazeres. Nós damos muita atenção para atender desejos de agora, e logo em seguida desaparece a alegria daquela conquista. Quando eu invisto muito para conquistar um conforto, logo ele vira rotina, a alegria desaparece também. Parece que é sempre uma busca de uma coisa temporária que desaparece com o tempo. Isso não sobrevive. Até sobra alguma lembrança dessa conquista, mas somente uma lembrança. E se nós fizéssemos um pouco diferente? Continuo buscando a conquista do prazer de agora, mas se eu trocar uma parte disso para aliviar o fardo de alguém, porque se eu caminhar pelas ruas eu vou perceber que tem pessoas que carregam fardos muito, muito mais pesados do que os meus irmãos que ombreiam a jornada da escolinha de um segundo. Então, se eu ajudar essa pessoa a aliviar o fardo, porque nós estamos todos no mesmo barco, mas a tempestade é diferente, estamos dentro da mesma escola, mas sentamos em carteiras diferentes, com confortos diferentes. Se eu aliviar o fardo dele, isso não se perde no tempo, é eterno. Talvez eu até esqueça disso, desse investimento em aliviar o fardo de alguém. Talvez eu nunca mais lembre disso, mas será sempre meu. Isso não desaparece com o tempo, porque ninguém rouba. Fica guardado no bolsinho da alma, no bolsinho do perispírito, que fica comigo para sempre. É o que chamamos de luz no coração. Foi isso que Jesus disse quando falou: brilhe a vossa luz. Então nenhum espírito jamais caminhará sendo iluminado com a luz dos outros, e nenhum espírito jamais estará perdido pelas trevas se tiver luz própria, porque ele soube acender uma velinha no coração. Então isso é o que nós não compreendemos ainda verdadeiramente, ou seja, a verdadeira propriedade. Eu só consigo compreender isso de verdade se eu de fato reduzir o som que vem do mundo. Então nós já temos maturidade e conhecimento suficiente para dar um passinho à frente e ampliar a minha visão para um pouco além do horizonte da morte, do horizonte da matéria. Então essa é a proposta do Espiritismo, é espiritualizar essa escola. Então nós devemos manter a nossa mente no mundo material, sim. Afinal de contas, as minhas lições, minhas expiações, minhas provas estão aqui nesse mundo, sim, dentro da escolinha de um segundo. Vivenciar a matéria, sim, mas espiritualizando as coisas, espiritualizando a atitude, visando o além da matéria.
quando disse Jesus: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, sendo César todas as coisas materiais e temporárias do mundo e Deus a coisa divina, ele não disse que eu tenho que abandonar o César, ignorar a matéria. Só falou sobre o apego, que o apego é uma decepção muito grande para o futuro. Quando ele disse: é mais fácil um camelo passar pelo furo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, ele não define valores nem quantidades, mas diz que o apego me afasta do reino da felicidade e da consciência tranquila. Então é muito difícil encontrar amparo diante das lições do mundo, se a minha visão for totalmente voltada para o campo inferior da vida. Como encontrar amparo diante das aflições dos nossos entes queridos quando estão sofrendo, as relações afetivas complicadas, difíceis? Como lidar com os desafetos, com os inimigos? E os familiares? A tristeza, a insegurança, a sensação de abandono, de solidão, a doença, a dor, o sentimento de perda de todos os campos, afetivo, material. Como encontrar amparo se a minha visão ficou totalmente dentro da escolinha de um segundo? Então, se eu não diminuo o som que vem do mundo, que domina os meus sentidos, eu não vou compreender. Então, Jesus nunca violentou a consciência de ninguém. Ele nunca proibiu nada, nunca condenou ninguém. Como naquele caso da mulher que foi supostamente pega em pecado, ele não proibiu que ela fosse apedrejada. Só disse que joga a primeira pedra e que não tiver nenhum pecado. Também não perdoou aquela mulher. Vai e não peques mais. Então Jesus não veio tirar o justo fardo que cada um de nós carrega, não. Ele veio apontar o caminho do fardo leve e do jugo suave. Então o Espiritismo vem esclarecer Jesus, trazer uma compreensão prática para a nossa rotina, para o nosso dia, daquilo que eram apenas parábolas. Então o Espiritismo não contraria o que Jesus ensina, como dizem os críticos, e os contrários ao Espiritismo. Na verdade, eles não conhecem o Espiritismo e nunca estudaram. O Espiritismo é uma doutrina de esclarecimentos e nunca de proibições. Ele não é uma luta do bem contra o mal, já que o bem nunca não luta contra ninguém. A luz não luta contra a escuridão, onde a luz não há escuridão. Então, aqui em nossas reuniões espíritas, nossos encontros, nós recebemos a informação, o atendimento fraterno, a fluidoterapia, falamos coisas bonitas acerca do amor, acerca da caridade com o próximo, somos simpáticos, somos tudo gente boa uns com os outros, nos abraçamos, mas é lá fora que começa o meu trabalho, a minha lição está lá fora, porque é muito fácil ser espírita, basta acreditar nos postulados espíritas, Deus, reencarnação, mediunidade, os mundos habitados, lei de causa e efeito, pronto, eu sou espírita. Mas é no dia a dia que eu vou mostrar se eu sou realmente um verdadeiro espírita. Como disse Kardec, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. E cada um de nós recebe essas informações de forma diferente, porque nós somos diferentes. Nossas reencarnações foram diferentes, nossas experiências são diferentes, então nós entendemos diferente. Como naquela parábola do semeador, o semeador saiu a semear, algumas sementes caíram no caminho e os pássaros comeram, não sobrou nada. Os pássaros representam as coisas do mundo, podem ser os obsessores também, ou seja, o pouco que eu ouvi, o mundo levou, não sobrou nada. Tem aquelas que caíram das pedras e brotaram, cresceram rápido, uma planta muito bonita, mas o sol veio, queimou a planta e ela morreu, porque não tinha base nenhuma, não tinha sustentação, estava entre as pedras. Então ali somos nós ouvimos, até nos esforçamos, mas ficamos fanáticos, encantados, queremos converter todo mundo ao Espiritismo, oh, que doutrina linda e bonita, para os outros, mas nós não nos convertemos e desistimos também. Aquelas que caíram entre os espinhos, brotaram, cresceram, mas o espinho cresceu junto e matou a planta. Somos nós. Nós ouvimos, compreendemos,
mas o som do mundo fala mais alto. Abafa e a planta morre e nós desistimos também. Tem aquela que o semeador chegou até a terra boa. Ele semeou, a planta cresceu, deu frutos. Somos nós. Quando ouvimos, nos esforçamos para domar nossas más inclinações e buscamos uma transformação moral. Esse é o verdadeiro espírita. Ele não é perfeito, o verdadeiro espírita. Ele só é esforçado, com sinceridade, para a sua melhoria. E não é a frequência com que nós frequentamos as nossas reuniões espíritas é que define se eu sou verdadeiro espírita ou não, se eu sou uma terra boa ou não, mas é a forma que eu aplico nas pessoas que cruzam o meu caminho, o que eu aprendi na doutrina espírita. Como disse Chico Xavier, ninguém cruza o nosso caminho ao acaso e ninguém entra em nossa vida sem razão alguma. Não tem como treinar isso sozinho, isolado, no deserto. Nós precisamos viver em sociedade, em trocar experiências. Então é justamente através daquela pessoa difícil, aquela pessoa complicada, pode ser um parente, um colega, ou até um desconhecido, que divide um certo tempo a jornada terrena. É ali que eu vou treinar tolerância, paciência e boa vontade. Então Jesus, ele tem que deixar de ser aquela imagem e transformar-se numa mensagem. Então, como chegar mais longe, mais alto, além da matéria, se eu ainda sou tão egoísta? Porque nós temos muita atenção, nós temos muita atenção para nós mesmos, então nós enxergamos as pessoas e as circunstâncias da vida tomando nós como referência, porque somos egoístas. Então é por isso que nós gostamos mais de algumas pessoas do que por outras. Aquelas que têm alguma coisa a ver comigo, algum reflexo meu, eu gosto. As que não tem nada, eu não gosto. Então assim, Jesus fica muito pequenininho perto de nós. Eu fico muito grande, muito egoísta. E como disse o apóstolo João, é preciso que eu diminua para que Ele cresça em mim. E como disse Jesus, quem quiser me seguir, negue a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Isso não é um convite a abandonar a nossa personalidade, em deixar de ser o que somos. Não, é deixar de ser egoísta, deixar de ser uma referência para tudo e ser mais humilde. Como disse Jesus, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e será dado, e será feito. Nós pedimos o tempo todo, estamos sempre pedindo alguma coisa para Deus e nunca chega até nós. É porque nós só levamos em consideração o pedir e será dado. Nós esquecemos que eu devo estar nele e ele deve estar em mim. Porque se nós estivermos em Jesus e ele em nós vamos pedir coisas diferentes. Não vamos mais pedir as coisas passageiras da escolinha de um segundo. Aí sim, aí será dado. Como disse Paulo de Tarso, já não sou eu mais quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Porque ele compreendeu muito bem a mensagem. Então, num texto publicado no livro Em Torno do Mestre, onde existe lá um diálogo hipotético, uma entrevista hipotética entre o entrevistador e personagens conhecidos do cristianismo. E a todos eles ele pergunta: quando e onde Jesus nasceu na sua vida? E cada um, conforme a sua experiência, dá uma resposta diferente. E quanto a nós? Quando e onde Jesus nasceu em nossa vida, ou ainda vai nascer em nossa vida? Quando ele vai deixar de ser um crucifixo numa parede e vai se transformar de fato numa mensagem, num guia na luz do nosso caminho? Então, quando nós compreendemos de fato a essência da luz divina, a essência do que Jesus ensinava, a vida fica mais simples. Porque aquelas necessidades que nós vamos caçando e juntando durante os nossos dias, na passagem da escolinha de um segundo, a vida fica pesada realmente. A bagagem fica pesada. Então, se eu acabar com essas necessidades, além das naturais, daquelas que foram impostas pela reencarnação, a bagagem fica leve sim. Quando eu compreender Jesus, eu não vou mais gostar das pessoas porque tem algum reflexo meu. Eu vou gostar das pessoas porque elas são.
bons ou maus, perfeitos ou imperfeitos. Não vamos mais querer ter o desejo de ser donos da verdade, de controlar tudo, de dominar tudo, porque isso é uma fonte de aflição também. Porque verdade, cada um tem a sua. Verdade é aquilo que o indivíduo escolhe para tocar a sua vida. E por fim nós vamos entender que o verdadeiro ensino de Jesus, o verdadeiro tesouro, era viver em paz, com a consciência tranquila e viver sem medo e com alegrias. Então, meus queridos, foi a mensagem de hoje. Obrigado pela atenção. Um abraço para todos. Mais uma vez, agradecemos a todos essa oportunidade, ao nosso expositor, muita gratidão. Convido a todos a levar o pensamento a Deus, a Jesus, esse Pai de amor e bondade, que tudo pode, tudo faz. Basta estarmos conectados com o alto, em sintonia, porque pedir e obtereis, essa é a proposta. Agradecemos sempre a esse dom maravilhoso da nossa vida, sempre por tudo que recebemos do alto, com muita gratidão. Sempre oramos também aquelas pessoas que estão em sofrimento também, que não têm a oportunidade de estar aqui na casa de oração, mas a gente pode fazer uma oração levando pensamentos aos hospitais, às camas de enfermaria, ou aqueles irmãos que sofrem, que estão passando dor, ou coisa muito pior, nos momentos da vida. Isso já é uma oração, sempre com esse pensamento positivo, essa prece. Concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquela que podemos, e sabedoria para distinguirmos uma das outras. Em casa, Deus te mantenha. No trabalho, Deus te inspire. No trânsito, Deus te guie. Nas tentações, Deus te guarde. Nas provas da vida, Deus te dê força. Em tudo que tu faças, que Deus te abençoe. É com muito carinho, com muito respeito, com muita gratidão, que agradecemos a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Maria, por essa oportunidade de estarmos aqui nesse momento, por mais um dia, Senhor, mais uma quarta-feira. Muito obrigado, Jesus. Agradecemos a todos, que todos tenham uma abençoada noite e um abençoado dia amanhã para toda a família. Muito obrigado, meus irmãos, e obrigado ao expositor também. Que assim seja. Obrigado.